Se eu pudesse, eu cantava esse hino todo domingo. Esse hino é, sem dúvida, um dos hinos mais belos, ao meu ver. Como que é extraordinária a verdade desse cântico. Se a gente acreditasse nisso, nossa vida seria completamente diferente. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 1. Deixe o livro aberto, nós vamos passear por ele hoje pela manhã. Primeiro vamos ler o verso 9. Esperastes muito, mas veio pouco. Se a gente parasse aqui, já dá uma boa reflexão, né? Esperaste muito, mas veio pouco. Isso acontece com você? Nas mais diversas áreas da sua vida? Esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levaste para casa, eu o dissipei como um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas. Enquanto isso, cada um de vocês cuida da própria casa. Por que motivo? Que você esperou muito e veio pouco? E esse pouco, quando foi levado para casa, foi dissipado como um sopro? Diz o Senhor: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Vamos orar? Senhor, que as nossas mentes e os nossos corações estejam aos pés da cruz. Porque ali, ó Deus, nós podemos depositar os nossos fardos, que não são leves, são pesados, são árduos de carregar. Mas quando nós os colocamos aos pés da cruz, quando nós fazemos aquilo que nos é ordenado na Tua Palavra, de lançarmos sobre Jesus toda a nossa ansiedade, nós podemos andar sem estarmos ansiosos, preocupados, porque cremos que o Senhor fará por nós e em nós o que nós não temos condições de fazer. Por isso nós te pedimos que neste momento as nossas mentes e os nossos corações estejam diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nome Ageu, Ageu significa festivo. Ageu significa festivo. Então, se você conhece alguém que gosta muito de festa, ali está um Ageu. Ageu, ele faz parte, ou ele fez parte, daquele grupo chamado de profetas menores. Os profetas menores são 12. 3 desses profetas menores escrevem os seus livros depois do exílio, depois que eles
retornam do cativeiro babilônico. Esses 3 profetas são Ageu, Zacarias e Malaquias. E situar esses 3 profetas nesse período histórico, pós-exílico, é muito importante para a gente entender as profecias deles. Para entender a profecia de um profeta, é fundamental saber o contexto e o momento histórico onde ele faz essa profecia. E se ele é pré ou pós-exílico, é mais importante ainda. Porque as profecias pré-exílio, elas são muito diferentes das profecias pós-exílio, depois do cativeiro. Antes do exílio, o problema do povo é a idolatria. Depois do exílio, inclusive o povo vai para o exílio por causa da idolatria. Depois do exílio, as profecias, as mensagens, é sobre indiferença e desinteresse. Antes do exílio, as profecias anunciavam o mal que estava para vir. Depois do exílio, as profecias ou as mensagens, elas são de encorajamento. Então, o contexto e a mensagem de Ageu, ela é completamente diferente da realidade dos profetas pré-exílio, antes do cativeiro. Isso é muito importante de se ter em mente quando a gente vai ler os livros dos profetas. Outro detalhe muito importante é que quem lê o livro de Ageu percebe nitidamente que Ageu ele é citado ou ele é mencionado sempre na terceira pessoa. As proclamações nunca são feitas na primeira pessoa, o que dá a impressão de que Ageu não foi o camarada que redigiu ou que escreveu o livro que traz o seu nome. Parece que alguém registrou as mensagens que Ageu pregou. E pode ser que o conteúdo que nós temos em mãos, o livro de Ageu, desse profeta que está aí na Bíblia, pode ser que esse livro não tenha sido escrito por Ageu. No entanto, a mensagem proclamada, o conteúdo anunciado, sem dúvida que foi proferido e proclamado por Ageu. Olha o que dizem aí os versos 1 e 2. No 2º ano do rei Dario, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadak, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Se você ler o livro de Esdras, você vai perceber que quando os exilados retornam do cativeiro, quando aquele período de grande tribulação passa e eles voltam para as suas casas, eles voltam cheios de sonhos, cheios de expectativa, cheios de esperança. Na verdade, parece que existe até uma euforia, sentimentos assim além do normal com relação ao futuro. Uma euforia muito grande, uma expectativa muito grande ao retornar do exílio e chegar nas suas terras. E quando eles voltam, Jerusalém está desolada, destruída.
Então eles precisam reconstruir tudo ali. Eles vão reconstruir as suas casas, eles vão reconstruir o muro, que era fundamental naquela época para a proteção da cidade. Essa reconstrução do muro se dá pela liderança de Neemias. Se você quiser ler sobre isso, você pode ler ali o livro de Neemias. Então eles voltam com expectativas e têm que reconstruir as casas, o muro, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Na verdade, eles têm que reconstruir a vida como um todo. E aí, no meio de tantas coisas para serem feitas, eles têm muitas coisas para serem feitas, igual a você, igual a mim. Nós temos muitas coisas para serem feitas. Nós temos dezenas de coisas por dia para serem feitas. Então eles tinham muitas coisas para serem feitas. E aí, no meio de tantas coisas, Esdras vai dizer que a primeira coisa que eles fizeram foi edificar um altar ao Senhor. No meio de muitas coisas, primeira coisa, edificaram um altar. Na verdade, Esdras vai dizer que antes mesmo deles colocarem novamente os alicerces, eles já tinham construído, levantado um altar ao Senhor. E Esdras diz assim: eles ofereciam holocaustos todos os dias. Todos os dias. Tal era a expectativa, a gratidão que eles tinham por aquilo que Deus tinha feito por eles. Então eles retornam com uma espécie de euforia, com expectativa, com sonhos, com muitas coisas para serem feitas, as casas, o muro, a cidade, o templo, e no meio de muitas coisas, a primeira coisa que eles fazem é construir um altar, e diariamente, mesmo diante de muitas coisas para serem feitas, eles ofereciam holocaustos. Porque eles entendiam o seguinte: nós precisamos obter o favor do Senhor. Se Deus não nos abençoar, nós corremos o risco de voltar para o cativeiro. Então, gente, essa atitude do povo, ela revela temor, reverência, revela senso de dependência do Senhor, revela que o povo estava com o coração voltado para a adoração. Isso foi extraordinário. Só que o tempo foi passando. E como diz a música que nós vamos cantar no final, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. O tempo foi passando e aquela euforia e entusiasmo do início foi desvanecendo, foi desaparecendo. E durante 15 anos, eles pararam completamente com a construção do templo. Durante 15 anos cessaram os trabalhos no templo. E aí foi nesse período de 15 anos que Deus vai lá e chama um camarada chamado Ageu. Fala assim: Ageu, tem uma mensagem que eu quero transmitir ao povo, e quem vai transmitir é você. E Ageu então confronta os seus contemporâneos, os seus conterrâneos. Ageu confronta aquele povo com 4 pregações, 4 sermões. Ageu prega 4 sermões no intervalo de 3 meses. Você pode ler esses sermões
que estão aí, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, é o primeiro sermão. O segundo sermão vai no capítulo 2, do verso 1 ao 9. O terceiro sermão no capítulo 2, do verso 10 ao verso 19. E o quarto sermão é um sermão menorzinho, que tem aí 4 versos no capítulo 2. 4 mensagens. E essas 4 mensagens, esses 4 sermões, eles podem ser resumidos da seguinte maneira. Quais são os pontos principais dessas 4 mensagens? Ageu está dizendo assim, o povo deixou de fazer a vontade de Deus. Deixou de fazer a vontade de Deus. Por causa disso, Deus vai dificultar a vida do povo. Vocês deixaram de fazer a vontade de Deus e a vida de vocês vai ficar difícil. E quem vai trazer dificuldade é Deus. Numa outra mensagem, Ageu vai dizer assim, olha, o templo está como o esqueleto de um cadáver em decomposição. Para isso ser mudado, vocês precisam se esforçar. Para isso ser mudado, vocês precisam mudar a atitude de vocês. Para isso ser mudado, vocês precisam priorizar a construção do templo. Mas essa prioridade em construir o templo, vai dizer Ageu, só vai nascer mediante a fé de vocês. E ali nos 2 últimos sermões, Ageu vai dizer o seguinte: coloquem as prioridades de vocês na ordem certa. O que é prioridade para vocês? Isso precisa vir primeiro. Prioridade é aquilo que vem primeiro. E uma vez as coisas sendo colocadas em seus devidos lugares, a presença de Deus no meio de vocês, a bênção de Deus novamente vai ser percebida. E essa bênção, ela vai ser materializada ou percebida na prosperidade que vai acompanhar a construção e a agricultura. Então essa é basicamente a mensagem, o conteúdo do livro de Ageu. Vamos ler aí uma parte do seu primeiro sermão, capítulo 1, versos de 5 a 11. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso pecado. Gente, isso aqui é difícil da gente fazer, não é? Você considera o seu pecado? Fala aí, pensa aí. Quando em que momento da sua vida, do seu dia, que você para refletir e pensar sobre os seus pecados? Você faz isso? Você sabe que você erra, mas você para considerar os seus pecados, refletir sobre eles, analisá-los, de onde eles vêm e para onde eles vão te levar. Considerai o vosso pecado. Semeaste muito, recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor.
esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz. Também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Até aí. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a seguinte, o resumo disso aqui é o seguinte: já que vocês não estão colocando Deus no lugar dele, já que vocês não estão dando a Deus o lugar de Deus, o devido lugar de Deus, Deus vai impedir que vocês desfrutem de prosperidade. Tudo que vocês fizerem não vai dar certo. O que vocês fizerem não vai trazer retorno. Não dava resultado. Fazia tudo certinho, mas o resultado não vinha. Isso não acontece às vezes com você, não? Isso não acontece muitas vezes com você, não? Não priorizando adequadamente as coisas de Deus, o livro vai dizer que houve uma crise sistêmica. A crise, ela vai afetar toda a sociedade nos seus pontos mais importantes. Ageu vai dizer que um ano de seca sucedia a outro ano de seca. Crise após crise, após crise. A Palestina, ela vai se transformar num deserto. E aí Deus chama Ageu e fala: Ageu, vai lá e diz para o povo o seguinte: olha, eu diminuí a provisão para que vocês entendam o que é mais importante na vida de vocês. Após retornar do cativeiro, ao invés de pensar em mim como prioridade, ao invés de vocês me colocarem como prioridade na vida de vocês, vocês começaram a pensar no conforto e no luxo de vocês. Ageu, chama esse povo, vira para eles, Ageu, e diz o seguinte: vocês estão colocando as coisas materiais, as coisas transitórias, as coisas passageiras na minha frente. Então vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Olha só, perceba o detalhe aí do verso 4. Olha o que diz o texto: por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Não é só que eles estavam construindo casas e se esquecendo do templo. Isso já era um erro. Mas Deus diz assim: o detalhe não é só esse, o problema não é só esse. O problema vai muito mais além. O problema é que vocês, além de construírem as suas casas antes do templo, vocês estão construindo as casas de vocês com requinte, com luxo, bem acabadas. Algumas versões vão dizer assim, apaineladas.
Então, gente, olha só, é o próprio Deus quem chama a atenção do povo para esse detalhe. Deus está dizendo assim: olha, vocês colocam finos acabamentos nas casas de vocês, enquanto o meu templo está em ruínas. Vocês estão colocando tudo do bom e do melhor, enquanto que o templo está lá como um esqueleto. E aqui tem um detalhe muito importante que não pode passar despercebido. É o fato de que quando Nabucodonosor, que levou o povo cativo lá para a Babilônia, quando ele destrói o templo, ele destrói o templo colocando fogo no templo. Sabe o que isso significa? Que a madeira foi destruída, o metal foi prejudicado, mas as pedras continuavam lá. As pedras não foram destruídas. Ou seja, o que o povo precisava para reconstruir o templo? Não eram as pedras já estavam lá. O que o povo precisava para reconstruir os templos? O templo, madeira e metal. Exatamente os recursos que eles estavam usando nas suas casas. Exatamente aquilo que poderia e deveria ser usado na reedificação do templo, eles estão gastando, esbanjando na construção das suas casas. E aí, diz o texto que, mesmo buscando em primeiro lugar as suas coisas, eles viviam cheios de frustração. Essa mensagem aqui, ela é extraordinária. Podem buscar o que vocês quiserem, nada disso vai satisfazer o coração de vocês, porque quem dá satisfação ao coração de vocês sou eu. Vocês podem ir para os melhores lugares do mundo, vocês podem viver nas melhores casas do mundo, vocês podem ter os melhores carros do mundo, vocês podem ter o conforto que vocês tiverem, vai ter uma sensação de vazio, vai viver com vazio, porque sou eu que coloco satisfação no coração de vocês. É o que Deus está dizendo aqui. Tudo que eles possuíam não trazia satisfação. Tudo que eles buscavam não trazia alegria, não trazia contentamento. E aí Ageu vai usar uma expressão interessantíssima. É um saco furado. É como se você depositasse as coisas que você gosta, que você tem alegria, dentro de um saco. O saco nunca enche. E você fica com aquela sensação terrível de vazio. Mesmo tendo tudo, nada possui. Eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou. Essa figura utilizada por Ageu mostra uma verdade que perpassa toda a Escritura, gente. Essa figura utilizada por Ageu é um dos pontos centrais de Salomão em Eclesiastes. Ageu está dizendo o seguinte: olha, a busca por alegria, a busca por prazer, desvinculados da bênção de Deus, nunca trará alegria, nunca trará prazer. Você vai ficar sempre sedento, sempre buscando, e nunca vai ter prazer. Longe de Deus, o homem, ele acaba percebendo que as propagandas
de satisfação são mentirosas, são enganosas. Quais são as propagandas de satisfação? As mais diversas. Tenha isto, tenha aquilo. Tenha aquela mulher, tenha aquele homem, tenha este relacionamento, tenha esse estilo de vida e você vai ser feliz. E quando as pessoas têm, não sentem prazer, não sentem alegria. E aí quando você perceber que aquilo que você foi levado a acreditar que te daria alegria e não trouxe, você vai processar quem? Vai colocar na justiça? Da onde? Vai acionar o Procon do céu? Eu acreditei a vida inteira que isso aqui ia me trazer alegria. Aí eu consegui. Não trouxe alegria. Não trouxe satisfação. Porque a Bíblia diz isso o tempo todo. Faça, busque, conquiste o que você quiser. Desvinculado da bênção de Deus, só vai trazer tristeza, insatisfação, dor de cabeça. Ageu diz assim: Deus mandou dizer para vocês o seguinte: essa sensação de vazio que vocês estão no coração, mesmo com as casas todas bonitinhas, mesmo com a vida toda perfeitinha, é Ele que coloca em vocês, porque vocês não o priorizaram. Essa atitude desses judeus da época de Ageu, ela faz um contraste muito grande com a postura do rei Davi. Lembra lá quando Davi, em Jerusalém, está olhando para sua casa, uma casa construída de cedros, e aí Davi olha para aquilo e bate nele uma sensação terrível, e ele diz assim: isso não está certo, isso está errado, não é correto que eu more numa casa de cedros, e a arca do Senhor está numa tenda. Davi, ele vai se sensibilizar com aquela realidade que nos dias de Ageu era o inverso. As pessoas investiam nos seus projetos particulares, no seu conforto, na sua estabilidade, e colocavam a casa de Deus em segundo plano. Gente, talvez nós tenhamos assim alguma dificuldade de entender o seguinte: mas era um templo. Mas era um templo. O templo naquela época simbolizava a sinalização da glória de Deus no meio deles. Sabe o que isso significa? Que quando o povo não está nem aí para o templo, eles não estão nem aí para a glória de Deus. Quando eles não estão nem aí para o templo, eles estão trocando Deus. E no caso, eles estavam voltados unicamente para os seus prazeres. Na medida em que eles negligenciariam isso, eles estavam desprezando a glória do Senhor. Essa foi a denúncia, essa foi a acusação, essa foi a proclamação de Ageu. A profecia de Ageu foi tão importante para Israel. Depois você pode conferir lá em Esdras. Esdras vai citar a poesia de Ageu e vai dizer assim: os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito. Ou seja, o templo voltou a ser construído.
Os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito. Aí Esdras diz assim: encorajados pela profecia do profeta Ageu. Esdras 6,14 diz isso. Agora olha que coisa interessante, versos 12, 13 e 14, ainda no primeiro sermão de Ageu. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado. O povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo, e eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O que Ageu está dizendo? Que a liderança política, ou seja, Zorobabel, e a liderança religiosa, o sacerdote Josué, liderança política, liderança religiosa e o povo, todos eles foram impactados, tocados pela mensagem de Ageu, se arrependeram, mudaram de atitude. E diz o livro que eles chegaram à conclusão da obra. Olha o que diz o capítulo 2, versos 8 e 9. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Viu, gente? Viu? Não foram todos os profetas que tiveram as suas mensagens desprezadas e descartadas. Ageu teve sucesso. Teve profeta que teve retorno, que viu os frutos da mensagem que anunciou. Foi o caso de Ageu. Essa é a mensagem do livro de Ageu. O que isso tem a ver com a minha, com a sua vida? O que isso tem a ver com o contexto das mensagens que nós estamos pregando? Você já entendeu. Mas a gente pode tirar algumas aplicações aqui para as nossas vidas. Primeiro, o problema não era a casa de Deus estar em ruínas, mas o que aquelas ruínas revelavam. Ou seja, aquilo que era essencialmente do Senhor estava sendo deixado de lado. O que acontece? Deus não era prioridade na vida daquelas pessoas. Seja sincero. Deus é prioridade na sua vida. Lembra que nós estamos pregando no culto, nas mensagens da noite? Ídolos. O que é prioridade na sua vida? Luiz Saião, comentando essa profecia de Ageu, ele diz que quem vê casa não vê construção. Quem vê casa não vê construção. O que ele está dizendo? Quem se preocupa com os detalhes da casa não vê a construção do templo como prioridade. No verso 2 do capítulo 1 que nós lemos, o povo estava dizendo, olha o que diz aí, ó, não chegou o tempo de reconstruirmos a casa de Deus.
O que isso significa? Deus pode esperar. Deus pode esperar. Quando Paulo escreve aos crentes de Filipos, ele vai dizer que no meio daquela igreja existiam pessoas indiferentes ao reino de Deus. Ele vai dizer assim no capítulo 2, verso 21: todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Pessoas que estavam vivendo em Filipos com o mesmo sentimento e atitude dos judeus da época de Ageu. E é interessante que antes de falar isso, antes de Paulo dizer para o pessoal lá de Filipos que todo mundo busca o que é seu e não o que é de Cristo, ele vai dizer alguns versos antes assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que é dos outros. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, você está começando no ministério, não é? Paulo escreve para um jovem. Conquanto ali na segunda carta, Paulo já está no final da vida dele, Timóteo já devia ter algum tempo de ministério. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, você já deve ter percebido que em toda igreja existem pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Às vezes, quando eu fico em crise com uma série de circunstâncias no ministério, eu me volto para as cartas pastorais e vejo Deus falando assim para mim: Davi, por que você está em crise? O mal é velho. Isso aqui sempre aconteceu. Você acha que é só na sua igreja que tem gente que é descompromissada? Você acha que é só na sua igreja que tem gente que é mais amiga dos prazeres do que de mim? Está aqui, ó. Timóteo, você sabe, Timóteo, que tem gente que mesmo lendo o livro de Ageu, continuará priorizando as suas coisas. Elas serão mais amigas dos prazeres do que de Deus. Timóteo, essas pessoas arrancaram da sua Bíblia o Sermão do Monte, quando Jesus diz lá assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Elas arrancaram isso da Bíblia delas. Elas arrancaram isso da mente delas. E aqui, gente, uma coisa que fica muito claro é que muita gente que prioriza as suas coisas e não as coisas de Deus, essas pessoas têm um coração incrédulo, porque elas não acreditam que Deus poderá abençoá-las e sustentá-las se elas investirem não apenas dinheiro, não apenas recursos, mas se elas investirem as suas vidas no reino de Deus. Incredulidade. Se eu fizer isso, eu não terei aquilo. Se eu me doar aqui, eu não vou ter tempo. Segundo, faz parte da mensagem de Ageu, qual é a prioridade que damos à igreja de Deus? No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o templo ele sinalizava a presença e o governo de Deus. No entanto, no Novo Testamento existe uma grande mudança de perspectiva em relação ao templo dos judeus. No Novo Testamento, quem sinalizou a presença de Deus entre o povo foi Jesus Cristo.
O que diz Hebreus 1? Havendo Deus outrora falado pelos pais através dos profetas, hoje nos falou por intermédio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, no Novo Testamento, quem sinaliza a presença de Deus entre o povo é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou. Sabe o que significa a palavrinha habitou ali em João 1? Significa tabernaculou, armou a sua tenda, habitou entre nós. Esse é o motivo pelo qual Jesus diz o seguinte, logo à frente de João, ele diz assim: destruí esse santuário e eu o levantarei em 3 dias. E aí os judeus viram e perguntam: esse santuário levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantar ele em 3 dias? E aí João então comenta que o santuário ao qual Jesus se referia era o seu próprio corpo. Marcos vai dizer o seguinte, que quando Jesus estava lá no templo, pregando, falando, aí ele sai do templo. Quando ele sai do templo, um dos discípulos, não necessariamente um dos 12, porque Jesus tinha muitos discípulos, vira-se para Jesus e diz assim: mestre, que obra, hein? Que pedra, que pedras, que edifício. E aí Jesus vira para ele e diz assim: bonito, tá olhando, né? Tá vendo esse edifício aí? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois da vinda de Jesus, o templo, ele perde o seu lugar. Por que o templo perde o seu lugar? E quando o templo perde o seu lugar, a gente tem que lembrar que não é apenas o templo, são as funcionalidades, tudo que acontecia no templo deixa de existir. Porque tudo que acontecia no templo apontava para Jesus Cristo. Por isso que o templo não tem mais funcionalidade, porque Jesus Cristo veio e cumpriu tudo aquilo para o qual o templo apontava. Aí Jesus morre, ressuscita, tem a sua ascensão, vai embora para os céus, a humanidade fica sem o templo do Velho Testamento, a humanidade fica sem a presença física de Jesus. E agora? E agora? Como é que nós conseguimos perceber, sentir, ver a presença de Deus entre os homens? O templo não tem mais. Jesus foi embora. Onde está Deus hoje? Talvez você vá se impactar com o que eu vou te dizer. Então segura o coração aí. Porque o que eu vou falar aqui é grave, é sério. Sabe aonde que está a presença de Deus hoje? Na igreja. O quê? Na igreja? A presença de Deus na igreja? No meio daquele povo mentiroso? Hipócrita? Metido a rico? Pois é. Pois é. A igreja, ela é chamada de corpo vivo de Cristo. Sabe o que aconteceu no Velho Testamento? Deus delegou o seu nome à nação de Israel. O que a nação de Israel fez? Jogou o nome de Deus na lama. No Novo Testamento, Deus delegou o seu nome à igreja. E muitas vezes a igreja joga o nome de Deus na lama.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você é mais sábio que Deus? Deus achou, porque eu não sei, que ele deveria delegar o nome dele à nação de Israel e à igreja. Ele achou que a igreja era algo no qual ele deveria investir o seu nome. A igreja, depois da ascensão do Filho, o Pai, ele sinaliza sua presença por meio da igreja. E aí eu faço questão que você abra esses textos para a gente conferir junto. Abra aí, 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo 3, verso 15, diz assim, Paulo falando com Timóteo: se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus. Espera aí, a casa de Deus não era lá. Não, Paulo já está falando num contexto em que o templo já foi destruído. Quer dizer, em que Jesus já morreu. Ainda não aconteceu aqui o ano 70 DC, né? Mas aqui a ideia de que templo é casa de Deus já não existe mais. Se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus. O que diz aí agora? Que é, o que é a casa de Deus? A igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Quem é a casa de Deus, gente? A igreja. Onde que é a morada de Deus? Na igreja. Efésios 2. Abra aí, Efésios 2. Versos 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, atenção, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para morada de Deus no Espírito. Gente, olha o que Paulo diz aqui, olha a expressão que o apóstolo usa, o edifício inteiro. Paulo vai utilizar a imagem do templo do Velho Testamento, a imagem. Ou seja, a linguagem que Ageu usou para referir-se ao templo, Paulo utiliza para se referir à igreja. É a mesma coisa. E não foi só Paulo que utilizou essa figura. Olha o que diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, vamos lá. Verso 5, vós também, como pedras vivas, olha a linguagem poética de Pedro, porque o templo ele era feito de pedras, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. O que Pedro está fazendo aqui? Um paralelo. Ele está fazendo um paralelo entre a igreja e o templo do Velho Testamento. Então você pode duvidar, você pode questionar, você pode descrer, e você pode fazer como muitas pessoas fazem, dizer assim, não quero relação nenhuma com a igreja. Porque na igreja tem mentiroso, falso, hipócrita. É verdade. E tem lugar para mais um, se você quiser entrar. Deus não sabia que a igreja dele ia ser constituída de pessoas assim, como essas pessoas e como você?
Você pode duvidar, questionar, descrer, mas o fato é que a Bíblia diz que nos dias de hoje a igreja é a habitação de Deus no meio dos homens. Nos dias de Ageu, o povo de Israel, o remanescente de Judá, tinha lá o templo que eles estavam negligenciando. O crente debaixo da nova aliança não possui mais aquele templo. O que nós temos hoje é a edificação da igreja de Deus, a casa do Senhor, ou seja, a igreja. Qual é a conclusão lógica, gente? Como é que você está lidando com o templo do Senhor? A pergunta de Ageu permanece. Qual é a sua prioridade? Como você está lidando com o templo do Senhor? Não as paredes físicas, mas a igreja. Como que é a sua relação com a igreja? E aí, eu não vou me limitar apenas a dizer sobre dízimos e ofertas, que é o contexto no qual essa mensagem está sendo pregada. A questão dos dízimos, a questão das ofertas, a questão de você investir recursos na igreja, mas de você investir o seu tempo, a sua vida na igreja de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos de vocês estão com as prioridades erradas. Estão com as prioridades erradas. Vocês estão investindo o seu tempo, o seu recurso, as suas energias em projetos pessoais, em projetos egoístas. São projetos seus, não são projetos do reino de Deus. Gasta-se muito dinheiro, gasta-se muito tempo, gasta-se muito esforço em coisas que não são as mais importantes. A casa de Deus, não estou falando do físico, estou falando do espiritual. A casa de Deus, ela continua sendo edificada. E qual é a sua participação nisso? Isso é uma vergonha. Você deveria ouvir uma mensagem dessa e chorar, e lamentar, e pedir perdão a Deus. Porque você vir aqui, domingo de manhã, assistir a mensagem, ir embora e não se envolver com nada, você tem a mesma atitude do pessoal lá de Ageu. Você devia chorar pelos seus pecados. Isso é trágico. O que é que você oferece a Deus? A igreja de Deus? Qual é a prioridade que nós damos à igreja de Deus? Por fim, é duro mesmo, gente, é duro mesmo ouvir isso. Não é fácil, não. A gente fica em silêncio assim, olhando um para o outro, né? Porque é duro mesmo. Dói. Não é fácil ouvir o pastor falar isso, mas é a realidade. Fica esse silêncio assim, né? Ó. A gente nem pisca. Mas a gente precisa ouvir isso.
Terceiro, com o passar do tempo, o nosso amor e a nossa disposição pelo Senhor pode diminuir e esmorecer. Como eu disse, aqueles judeus chegaram do exílio cheios de entusiasmo. Levantaram um altar antes mesmo de construir os alicerces do templo, eles já tinham levantado o altar. Mas, com o tempo, aquele entusiasmo foi se desvanecendo. Teve uma palavra de condenação idêntica, semelhante a essa de Jesus, para uma das igrejas lá do Apocalipse. Jesus vira para a igreja de Éfeso e diz assim: olha, vocês têm uma doutrina excelente, teologia de vocês é extraordinária. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Perceba que não é abandonaste o amor, abandonaste o primeiro amor. Primeiro amor é diferente de amor, porque o primeiro amor é aquele que vem cheio de entusiasmo, é aquele que vem cheio de alegria. Você ama, eu espero que você ame o seu cônjuge, mas o seu amor é semelhante àquele amor dos primeiros dias, das primeiras semanas, dos primeiros meses, cheio de entusiasmo. Jesus está dizendo assim: vocês me amam, mas vocês não me amam com aquele primeiro amor, cheio de entusiasmo, cheio de alegria. É o que Ageu está dizendo: vocês, o tempo foi passando e vocês abandonaram aquele entusiasmo do começo. E esse é o risco que está constantemente diante de nós. Tornarmos-nos frios, mecânicos, secos, indiferentes com as coisas de Deus. Porque a gente está aqui toda semana. Se eu perco um culto hoje, domingo que vem eu estou aí. Se eu não estou no culto hoje, daqui a 2 domingos eu estou aí. Enquanto que o coração de quem arde por Deus, eu não posso perder nada. Quero ver o namorado apaixonado pela namorada, com 4 meses de namoro, se ele diz assim: se eu perder um encontro eu tenho outro. Ele não perde um encontro é por nada. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse é um risco que todos nós corremos, de nos tornarmos mecânicos, frios, indiferentes para com as realidades do reino de Deus. A música que a gente vai cantar agora, o Paulo César, lá do Logos, ele diz assim: você lembra quando foi que o Senhor os separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? E lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você quer saber por quê? Ageu te respondeu. Porque você tem prioridades que não são as prioridades de Deus. Porque você não se agrada do Senhor. Como diz o Salmo 37. Agrada-te do Senhor. Deleite-se no Senhor. E as demais coisas vão acontecer. E Ele o mais tudo fará. E aí o Paulo César diz: você precisa ser obreiro aprovado. Você está achando que está falando para pastor aqui? Está falando para pastor também, porque todos nós somos obreiros. E não será acusado por ninguém, andar como meu filho andou, amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra. Não foi isso que Deus falou lá pro pessoal? Deus falou assim pro povo: ó, se vocês fizerem tudo certinho,
eu volto e vou estar no meio de vocês de novo e vocês vão ter satisfação no viver. Me acharás e aprovado serás. Gente, mais uma vez você ouve essa mensagem. Mais uma vez a profecia chega aos seus ouvidos. Não adianta tentar encontrar sentido, alegria e satisfação para a vida longe de Deus. Mais uma vez, não é a primeira vez que você ouve isso, e nem vai ser a última. Agora, como Paulo diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a gente vai sair daqui, né, 15 para meio-dia, a gente vai sair daqui. Aí talvez alguns fiquem impactados com a mensagem. Aí você vai para o boulevard jantar, almoçar, vai para a casa da sua mãe, vai não sei o quê. Aí daqui a pouco a gente dorme um pouquinho e isso vai se perdendo. Aí amanhã de manhã a gente volta o nosso olhar, o nosso coração, a nossa ênfase para as nossas prioridades. E mais uma vez a mensagem se perde e a gente fica frustrado, ansioso, triste. Mas aí, graças a Deus, não é mais comigo. Qual é o meu papel? Falar. Agora é com vocês. Que Deus nos ajude, despertando em cada um de nós aquele primeiro amor. Meu irmão, faça do reino de Deus a prioridade da sua vida. Que você entenda que os seus recursos não são seus. Os seus recursos são de Deus. E você deve administrá-los segundo a vontade de Deus. Então, não seja avarento e egoísta, investindo os seus recursos apenas em projetos pessoais, enquanto que o reino de Deus, que promove a glória de Deus, está abandonado por você. Essa mensagem, repito e encerro com isso, essa mensagem, ela foi pregada através de 4 pregações, em 4 oportunidades por Ageu para o seu povo. E diz o livro de Esdras, o próprio livro de Ageu diz que quando Ageu pregou, o resultado foi espetacular. O povo se arrependeu, o povo virou-se e disse: não é certo, não é bom que continuemos assim. E hoje, como que vai ser o resultado? Que Deus tenha piedade da minha vida e da sua vida. Amém.